29 anos e esse é um espacinho que eu criei pra gente trocar uma ideia a respeito da engenharia, a vida do engenheiro, a profissão de engenheiro, né? Principalmente o civil, mas é um lugar pra gente trocar uma ideia, né? Pra você que tá pensando em cursar engenharia, pra você que já é engenheiro, tá na faculdade, tem algumas dúvidas, esse é um lugar para eu dividir com vocês algumas das coisas que eu aprendi aí ao longo dos 10 anos que eu trabalho na área, né? E eu fiz a minha faculdade toda trabalhando. Como eu falei, eu consegui um estágio logo no terceiro período e aí eu fiz todo o meu processo de faculdade estagiando na área. O que eu sei que é uma sorte, né? Eu dei essa sorte, consegui logo no começo e estou até hoje, né? Já são 10 anos, quase 11 anos dentro de canteiro de obras. Cursar uma faculdade superior não foi fácil, né? Graças a Deus eu pude contar com o meu pai para realizar esse sonho e minha mãe. Bom, primeiro eu queria compartilhar com vocês, antes de qualquer vídeo, como que a engenharia surgiu na minha vida. Eu não venho de uma família onde a engenharia é tradição, onde nós temos engenheiros na família, nem nada disso. Na verdade, assim, na minha família, a minha geração foi uma geração que cursou o ensino superior, né? Não era um padrão, né? Os meus tios, nem isso. Eu venho de uma família simples, mas eu e os meus primos, nós já viemos para uma geração que o ensino superior era algo muito importante. Então, na época de vestibular, o meu namorado, que hoje é meu marido, ele sempre foi apaixonado por engenharia. A engenharia sempre foi o sonho dele, a engenharia mecânica, mecatrônica, né? Ele é o cara, ele é um nerd, entende tudo, fio, tecnologia, tudo com ele, né? E aí ele falou pra mim, por que você não faz engenharia civil? Eu acho que a engenharia civil tem tudo a ver com você, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa desde pequena, sempre fiquei com meu padrasto, quando ele ia fazer alguma coisa em casa, eu tava colada junto com ele aprendendo, sempre fui a pessoa que pegou e foi fazer quando precisava fazer alguma coisa, né? Eu sempre fui bem desenrolada nesse sentido. E aí ele falou, faz engenharia civil, né? Acho que você vai gostar. E aí o bichinho da engenharia me picou, né? Dentre das minhas escolhas que eu poderia ter, né? A engenharia era um pouco mais viável e eu pude cursar. Prestei vestibular e fui, sem expectativa nenhuma. E aí fui fazer engenharia civil. Já queria logo um estágio, cheguei a acompanhar a rotina de um escritório de projetos, assim, não gostei. Pra mim era assim, sofrido, aquela questão metódica de sentar na frente de um computador, eu não gostei. E foi quando eu consegui o estágio dentro de canteiro de obras. Fui logo assim para uma obra e tendo que aprender rotina, conferência de projeto, tudo. Era uma obra pequena, de prédio, né? Era um condomínio de apartamentos, mas não tinha uma estrutura de equipe absurda. Então eu aprendi tudo. Compra, conferência, rotina, parte de departamento pessoal, contratação, demissão de funcionário, tudo. Aprendi tudo. Folha de pagamento, tudo que você possa imaginar. O que eu agradeço, hoje eu agradeço muito, porque eu pude passar por todos os setores da construtora. Eu fiz um pouquinho de compras, eu fui a parte de departamento pessoal da obra, eu trabalhei um tempo, né, na parte de vendas de apartamento, então fazendo contrato, cartório, escritura. Então assim, eu aprendi tudo, incorporação, aprovação de projeto, tudo. Eu pude ir até a aprovação do memorial, né, montagem de um memorial, até a finalização da obra, vistoria, entrega e o atendimento pós-obra, né? E aí eu cheguei no tal do setor de assistência técnica. Eu fiquei por 5 anos no setor de assistência técnica, mais ou menos, um pouco mais. Mas eu fui responsável pelo setor de assistência técnica durante um tempo dessa construtora, né? Eu auxiliava ali toda a parte de corporação, né? Compra, cliente, ITBI, prefeitura, aprovação, tudo, e fazia o assistência técnica.
E aí, o que a gente chega? Eu falo que muito da engenheira que eu sou hoje foi moldada pelo setor de assistência técnica, né? Na época da faculdade, meu TCC foi sobre assistência técnica, né? Foi uma escola, o setor de assistência técnica é uma escola que eu acho que todo estagiário deveria passar. Se você é estagiário e você está numa construtora, né, que tenha um setor de assistência técnica, pelo menos se interessa em entender como as coisas funcionam. De vez em quando dá uma passada lá. Por quê? Foi o setor de assistência técnica que me ensinou a fazer obra. A assistência técnica, ela te mostra a obra de trás para frente. Na verdade, ela vai te mostrar na prática, né? Aquilo que o seu professor fala na faculdade, não faça. Não, se você fizer isso lá na frente vai acontecer aquilo. Se você fizer aquilo vai acontecer isso. Então é isso que o setor de assistência técnica vai te mostrar. E aí o setor de assistência técnica, eu acho assim, vai te estressar, você vai querer arrancar os seus cabelos da cabeça, você vai querer jogar tudo pro alto e não voltar no dia seguinte para trabalhar, você vai ter cliente te enchendo o saco, mas você aprende. Você aprende a lidar com o cliente, você aprende muitas das vezes como se portar dentro da casa do cliente. Porque a gente está acostumado a construir quando não tem ninguém morando, né? Mas e aí, quando o cliente está morando? Quando você tem a rotina da casa do cliente? Então isso te dá mais vontade de na sua obra você não errar, porque não tem um transtorno maior do que você ter que, por exemplo, consertar a impermeabilização de um banheiro, de um apartamento com um banheiro só, com a família morando. Né? O setor de assistência técnica ele vai te ensinar sobre leis, sobre Código de Defesa do Consumidor, sobre normas. Nós temos normas, né, a respeito de manutenção, de prazo de garantia. Então, assim, é um setor muito rico. Se eu posso te dar um conselho, se você aceita um conselho, passa pelo menos para entender como é que funciona. É uma escola que vai te trazer um conhecimento que a faculdade não vai te dar. E aí, muito do que, da forma como eu trabalho hoje em dia, né? Hoje em dia eu tenho a oportunidade de executar uma obra como engenheira, uma obra até relativamente grande. Eu tive essa oportunidade, recebi essa oportunidade que eu agarrei, né? Precisei me mudar de cidade, mas eu agarrei porque é um privilégio hoje, né? No atual cenário da construção civil, você ter a oportunidade de tocar uma obra com a liberdade que eu tenho para fazer hoje, né? Para mim é uma escola que eu entendo o privilégio que é. Então, passei pelo setor de assistência técnica. Hoje, essa obra que eu faço, ela é uma continuação, então eu atendo ainda assistência técnica, o que é muito legal porque, gente, por mais que a obra seja bem pensada, por mais que você seja um engenheiro ótimo, a construção civil, ela não é como a mecânica, por exemplo. Você não trabalha com máquina, você trabalha com o fator ser humano. E ser humano erra. Você lida com bons profissionais e você lida com profissionais ruins. E muitas vezes, até você entender que aquele profissional é ruim, ele já ficou tempo suficiente na sua obra para cometer algum deslize que você não percebeu. Porque nem tudo você vai conseguir perceber. Por mais que você fiscalize, por mais que você olhe, nem tudo você vai conseguir ver a tempo. Então, aqui, por exemplo, eu consigo ver no mesmo modelo o que foi feito, que não deu certo, porque eu tive um gapzinho aí, né? Por causa da pandemia, a gente teve um intervalo, mas que eu já mudei para o que eu tô fazendo agora. Então, são formas e modelos construtivos que eu consigo ir alterando e minimizando o dano. É aquela história, né? Errar uma vez é humano, errar a segunda vez já é burrice. Então, aqui eu parto desse princípio, né? Eu posso avaliar o que aconteceu e mudar. O setor de assistência técnica ele vai servir para isso, tá? Você aprender com o seu erro. Não adianta lidar com problemas na obra sem dar importância. O esperto aprende com o exemplo do outro, né? E aprende mais ainda o seguinte: o setor de assistência técnica ele te ensina a não pensar a obra no agora. Sabe? É fazer realmente para durar, porque você nunca sabe quando vai ser você tendo que consertar o erro. Então, não seja aquela pessoa que deixa o erro pro coleguinha consertar, né? Que varre a sujeira para debaixo do tapete. É o primordial. E eu não falo só assim, às vezes
eu sei que aquele ralo vai dar um problema, mas eu vou deixar porque vai que, né? Às vezes a pessoa não percebe. E essa é a minha história. Foi assim que eu cheguei na engenharia civil. A engenharia é uma caixinha de surpresas, né? A gente nunca sabe o que espera pela gente. E é isso. Se você me perguntar hoje, e aí acho que nós vamos ter muitos temas para discutir a respeito disso, o que eu acho essencial no engenheiro, desde a faculdade, senso crítico. Eu acho que muito do que eu consigo de resolução de problema, né, é uma característica minha, eu sou totalmente resolutiva. Por isso que eu fiquei tanto tempo na assistência técnica, tá, gente? Não era por isso também, não. É porque é mais, assim, a questão de conseguir identificar um problema e corrigir. Alguns você vai levar uma surra, vai levar um tempo até você conseguir identificar o problema e resolver. Mas a principal característica para mim é senso crítico. Você tem que ter senso crítico para tudo na engenharia, desde a faculdade até depois de formado. O engenheiro, ele não é bom engenheiro sem senso crítico. É se perguntar todo dia se a sua decisão foi a melhor, se é a correta. O engenheiro, ele é formado de bom senso, e só tem bom senso quem tem senso crítico, né? O bom senso, o feeling, ele vem de você ter a sua característica de criticar. Será que é isso? Será que é o melhor? Será que existe outra forma, né? Criticar as suas decisões, criticar em qualquer área da engenharia. Se autocritique, tá? Bom, gente, esse foi o primeiro vídeo. Eu espero vocês nos próximos. Se você gostou, fique por aqui, né? E se tem alguma sugestão, deixa aqui embaixo. Tchau!